Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira da oitava de Páscoa. Oitava de Páscoa significa que o domingo de Páscoa é estendido como se fosse um único dia até o sábado. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Quinta-feira, dia 9 de abril. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos de Emaús regressaram e contaram aos irmãos tudo o que tinha acontecido pelo caminho e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto eles ainda falavam, eis que Jesus se manifestou para eles. E eles tomaram o maior susto, pensando que era um fantasma. E Jesus disse: "A paz esteja convosco." Depois Jesus disse: "Não tenham medo. Vede minhas mãos e meus pés. Tocai em mim. Sou eu mesmo. Um fantasma não tem carne. Credes que sou eu." Mas mesmo assim, eles não podiam crer, porque eles estavam com muita alegria e também assustados. Por isso Jesus disse: "Sou eu. Pode tocar o meu lado aberto. Por acaso tendes alguma coisa para comer?" Eles deram a ele um pedaço de peixe assado. Ele comeu e depois disse: "Estas são as coisas que eu vos anunciava quando ainda estava convosco. Mas não podias compreender que tudo deveria acontecer como está escrito nas Escrituras, que o Cristo deveria sofrer, padecer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, como está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que ainda tendes dúvida no coração? Por que ainda estáis atormentados?" E Jesus abriu a inteligência deles para que eles pudessem compreender as Escrituras. E Jesus disse: "Eis que agora sereis minhas testemunhas, pois em meu nome deveis testemunhar o perdão e também anunciar a salvação para todos os povos, começando aqui da Galileia para todos os povos, e sereis minhas testemunhas." Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, continuamos a nossa oitava de Páscoa. São as manifestações de Jesus para os seus discípulos, para Simão, para Maria Madalena, agora para os 2 discípulos de Emaús. E mesmo assim, mesmo eles tendo convivido com Jesus, mesmo tendo comido com ele, mesmo tendo presenciado os grandes milagres, mesmo tendo visto também a transfiguração de Jesus, mesmo tendo ouvido aquela voz no dia do batismo: "Esse é meu filho amado, em quem eu coloquei toda a minha confiança, escutai-o", mesmo assim eles são lentos para crer. As dúvidas ainda estavam presentes nos corações deles, como também as dúvidas podem estar presentes nos corações dos cristãos de todos os tempos, sejam eles sacerdotes, sejam eles bispos, sejam eles leigos. E tanto é assim que os grandes milagres eucarísticos sempre aconteceram por causa da dúvida de algum eclesiástico. A dúvida que paira sobre cada um de nós. A dúvida e a fé são os 2 lados de uma mesma moeda da vida cristã. De modo que, na primeira leitura, é o apóstolo Pedro que está falando, retirado do livro dos Atos dos Apóstolos, não mais aquele Pedro medroso, não mais aquele Pedro inseguro, mas agora um Pedro corajoso, um Pedro que é capaz de acusar: "Vocês mataram o Cristo de Deus, vocês o entregaram, o renegaram, mas não foi culpa vossa, não foi culpa vossa, foi porque não tinham ainda compreendido o mistério de Deus, foi por ignorância. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos suas testemunhas. Por isso todos os milagres ou as obras que acontecem não somos nós que realizamos, mas é no nome de Jesus, aquele que ressuscitou, aquele que Deus glorificou." E o apóstolo diz que nós somos testemunhas de tudo isso. É a última frase do evangelho de hoje, do evangelho de Lucas, tirado dos apóstolos, dos discípulos de Emaús,
e vós sereis minhas testemunhas em todos os lugares, começando da Galileia. Mas para isto, faz-se necessário ouvir Jesus. Faz-se necessário receber a paz de Jesus. Tanto que enquanto os discípulos que voltaram contavam e narravam tudo o que tinha acontecido, Jesus se manifesta e diz: a paz esteja convosco. É impossível evangelizar com um coração cheio de violência. É impossível evangelizar com um coração ardido, magoado, ferido. É impossível. Porque essa paz só o ressuscitado pode dar a mim e a você, e é uma paz que nós não compramos em supermercado, que não compramos no Mercado Livre, mas é uma paz que somente Jesus pode dar. Por isso é Ele que oferece essa paz. A paz esteja convosco. Os discípulos ficaram tementes, assustados e alegres. De tal modo que Jesus vai perguntar: mas por que tendes dúvida ainda em vosso coração? Por que tendes medo? Sou eu. Vejam, sou eu. E olha que eles conviveram tanto tempo com Jesus, aprenderam tantas informações sobre Jesus, conviveram com Ele tantos momentos importantes e significativos, mas mesmo assim eles ainda não conseguem crer. Como aquele jovem que vai estudar no seminário, aquela moça que vai entrar no convento, aqueles jovens que fazem todas as nossas catequeses e que saem com as cabeças cheias de doutrinas, de filosofias, de teologias, mas que não conseguem crer. Porque querer crer ainda não é crer. E a fé é dom de Deus. É o Senhor que concede esse dom para mim e para você. Daí a necessidade de sempre pedir: vinde, Espírito Santo, iluminai os corações dos vossos fiéis. Porque para poder acabar com a dúvida e para acabar com o medo, diz o nosso texto, Jesus abre as inteligências dos discípulos para que eles possam compreender as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, minhas irmãs, nem sempre estudar a Bíblia vai trazer a fé. Nem sempre ler o catecismo da igreja vai trazer a fé. Porque a fé não vem nem pela cultura livresca e nem pelo sangue da família. A fé é encontro pessoal com o Senhor. A fé nasce quando Jesus se manifesta para mim e para você. E aqui vai acontecer agora a nossa grande aventura, que é permanecer. Permanecer com Jesus, permanecer fiel, permanecer crente. Aqui está o grande desafio para os cristãos de todos os tempos. E quando o tendão de Aquiles, chamado fé, está enfraquecido, então a igreja não conseguirá evangelizar. A igreja será uma mera instituição humana, uma associação, uma organização religiosa prestadora de serviços religiosos, mas ela não conseguirá evangelizar porque não haverá espaço aí para testemunhas. E somente as testemunhas conseguem evangelizar. Aquelas que receberam a paz de Jesus, aquelas que venceram os desafios da crença, aquelas que receberam de Jesus a iluminação das suas inteligências para compreender as Sagradas Escrituras, e aquelas pessoas que, tocadas por tudo isso, são capazes de se converter em testemunhas de Jesus de Nazaré. Daí que a oração do Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. É necessário sempre suplicar ao Senhor esse dom. Sempre é necessário suplicar a Jesus que abra a nossa inteligência, que abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender um pouco os mistérios de Deus. E preste atenção, um pouco os mistérios de Deus. Porque durante toda a vida, eu e você, as apalpadelas, vamos progredindo nessa nossa compreensão do mistério de Deus. Mas é necessário que Jesus ressuscitado se manifeste para nós. Faça necessário que nós recebamos a paz do ressuscitado. Faz também, se necessário, que Ele ilumine as nossas inteligências, para que a gente possa compreender as Sagradas Escrituras e nos convertermos em testemunhas dele. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Aos meus irmãos capuchinhos de Santa Teresa e a toda a paróquia de Santa Teresa d'Ávila, na cidade de Santa Teresa, no Espírito Santo. Muito obrigado pela acolhida nessa Semana Santa, que Deus abençoe a todos e até breve, se Deus quiser. Paz e bem.